Aí dia 24 eu estaria na UNT, então aí eu joguei dessa aula que ficou no dia 5 de novembro, tá certo? 24 foi na UNB. Aí dia 31, que é quarta-feira, tem aula normal. Marcamos dia 5 de novembro. Beleza? Aí, ok, dia 5. Dia 14 está marcado normal. Dia 21, quarta-feira, está marcado normal. Aí marcamos a aula dia 26. E a aula do dia 12 de dezembro, que é quarta-feira, a finalização. Então está tudo agendado, está tudo marcadinho aqui. Qualquer mudança, se for necessária também, e a gente aí, né? Às vezes acontece catástrofe. Uma vez aí aconteceu na chuva do Rio de Janeiro, 2 anos atrás, aquela chuva pesada que houve em abril, acabou que a gente perdeu aula uma semana. Mas isso aí, vamos contar com o que é razoável, né? Ela Foi, fala. Você pretende receber os trabalhos? Você que está cedo ainda para falar nisso. Não, está cedo não, está na hora de decidir tudo isso. Em dezembro, janeiro? Não, março. Março. Geralmente trabalho de fim de ano, eu dou as férias inteiras para vocês fazerem. Eu preciso depois só saber da BET, quando começam as matrículas de 2013, eu tenho que entregar a nota de eletro na semana que inicia a matrícula, porque é curso básico, eles precisam ter a nota antes da matrícula. Ah, entendi. Eu tenho curso do semestre passado que eu estou recebendo trabalho, curso que é D1, ainda estou recebendo trabalho, porque não é curso básico, então tem um período maior para entregar os trabalhos. Eu sei que não é referente a esse curso, mas o curso de Young Mills, o sistema vai ser tipo esse? Vai ser, só não tem prova que não tem avaliação. Não tem avaliação escrita. Só trabalho. Só faz a avaliação escrita quando o curso é básico, porque é exigência da CRC. Só por isso, certo? Vamos lá então? Vamos trabalhar então? Bom, então na aula passada, hoje eu vou trabalhar um pouco mais de tensores eletromagnéticos e os modelos eletromagnéticos estendidos aqui. Então vamos lá. Na aula passada, a gente tinha trabalhado um pouco a eletrodinâmica, né, que a gente chamava de Maxwell-Crocker. Eu vou continuar a trabalhar com ela para a gente fazer algumas coisas. Eu tinha deixado umas tarefas também. Não sei se vocês já começaram a fazer, mas pelo menos o pessoal do Paraná já recebeu uns e-mails lá do pessoal de Londrina, meio desesperados para resolver uma das tarefas lá. Aí eu falei para eles, eles estão na lista de vocês. Eu falei, socializa as dúvidas também com o pessoal do Rio, né? Faz aí, os caras lá do Ceará também, socializa tudo. Porque fica todo mundo, o Brasil todo unido, da teoria de Maxwell, né? Tá bom, vamos lá. Então, eletromagnetismo de Maxwell. Na aula passada nós tínhamos colocado, então, essas equações aqui, né? A divergência de E. Eu tinha colocado aqui, me parece, um parâmetro que eu chamava de Φ, igual a ρ, sobre x constante. Nós temos visto que esse parâmetro que existe em dimensão de comprimento anula os dois, né? Aí nós tínhamos as duas equações que não mudam, né? As equações racionais de E, igual a menos dt. Depois as equações que estão racional de E. Na aula passada, nós também vimos o seguinte, então nós usávamos, na aula passada, nós usamos a conservação da corrente, a lei de continuidade que expressa a conservação da corrente, para mostrar que esses potenciais aqui satisfaziam a uma equação chamada condição subsidiária, que era 1 sobre C2 dφ dt mais divergência de A igual a zero. Sempre que se diferente de zero. Nós tínhamos essa equação. Nós tirávamos a derivada temporal da primeira equação e tirávamos a divergência da última equação e mostrávamos que com psi diferente de zero e valendo a continuidade da carga elétrica, valia essa condição. Então, essa aqui é uma condição derivante das próprias equações, chamadas equações de Maxwell-Crocker. Bom,
Uma dúvida que surgiu, alguém no final da aula veio tirar uma dúvida comigo que pode servir para vocês, perguntando por que a gente nunca toca nas duas equações centrais, as duas equações ditas homogêneas, a equação que fala de Lenz e a equação de Gauss para o magnetismo. Porque essas equações são realmente identidades. Se vocês observarem o seguinte, o campo elétrico é menos gradiente de φ menos dA dt. E o campo magnético é rotacional de A. Então, se a gente tirar a divergência de B, no fundo a gente está tirando a divergência de rotacional. E a divergência de rotacional, se a função sobre a qual o rotacional está atuando tem derivadas segundas contínuas, a divergência do rotacional é sempre zero. Então, o rotacional do gradiente é zero se a função cujo gradiente a gente está tirando tiver derivadas segundas contínuas. A divergência de um rotacional também é zero se a gente estiver tirando, se esse campo vetorial lá tiver derivadas segundas contínuas, porque a gente supõe que seja claro. Depois, quando a gente estudar monopolos magnéticos, com a formulação do Dirac, quando ele faz no paper de 31, ele querendo estudar se o elétron é uma partícula elementar, uma pergunta que Dirac se colocou em 31, foi: qual é a origem da carga do elétron? Será que o elétron é um objeto sem estrutura interna ou não? Ele entendeu que essa questão deveria ser respondida levando em conta também a classificação de todas as singularidades que o campo eletromagnético pode ter. E aí Dirac entende que o potencial vetor A, ele não necessariamente precisa ter derivadas segundas contínuas. E aí com isso abre a porta para o monopolo magnético. E aí com o monopolo magnético, Dirac entende melhor a carga elétrica, porque ele mostra que a quantização da carga elétrica advém da possibilidade de que na natureza haja monopolos magnéticos. Vamos falar sobre isso na sua hora certa. Mas eu estou só adiantando para vocês. Então, o divergente de B, no fundo, é o divergente do rotacional. Então, se B é o rotacional de A, é óbvio que a divergência de B vai ser zero. Por isso que isso é chamado de identidade de Jacobi. E depois a mesma coisa aqui. Se eu tirar a divergência do E, o rotacional do E, o rotacional do gradiente é zero. Então, fica rotacional do E igual a menos ddt do rotacional do A. Mas o rotacional do A é B. Então, essa equação aqui, se nós substituíssemos os campos pelas expressões potenciais, essa expressão daria zero igual a zero. Por isso elas são chamadas de identidades. Na formulação do espaço do Minkowski, vamos ver que elas têm o caráter de uma identidade. Então, elas são chamadas equações de Maxwell homogêneas ou identidades de Bianchi. Então, aí foi o ovo da galinha. Isso, o que vem primeiro? Aqui é o ovo. A galinha não veio de outra galáxia, não. O ovo que se desenvolveu na Terra. O ovo que saiu da ova do peixe e da galinha. Então, veio no potencial. O potencial do ovo. Tudo vem no potencial. Eu tenho uma visão ao contrário. Sei. Eu estou observando o seguinte aspecto. A pergunta que tem esse princípio de Gauge, fundamento de Gauge, né? Simetria de Gauge, ela tem um princípio físico tão forte quanto o da inércia. Ele dita leis físicas. Assim. Então, aquela lei física da viagem foi ditada pelo princípio de Gauge. Assim, e daí você ditou aquela lei. Aquela lei foi ditada pelo princípio de Gauge. Daí isso aí seria consequência daquela lei. Mas então, a pergunta que a gente sempre tem é a gente às vezes trabalha com outros princípios de física. E se eles têm, às vezes, um nível mais alto, né? No caso da simetria de Gauge, será que a simetria de Gauge ela tem o mesmo nível da inércia, da invariância da luz? Ou é apenas um princípio ad hoc que a gente usa para coisa física? Essa é uma meditação para todos nós. Então vamos discutir essa questão quando a gente for colocar a questão da propagação de fórmula. Vamos colocar o que é mais fundamental, se é o princípio de Gauge ou se é a existência de uma partícula de esquiva em massa de repouso zero. Vamos coloca toda isso na barra de ferramenta, na hora você maximiza ela de novo. Tá? Vamos colocar duas questões em jogo. Uma é a existência de fórmula. Na natureza existe uma partícula de esquiva em massa de repouso zero? Sim. Se eu quiser que ela exista, como é que eu descrevo ela relativisticamente? Daí sai o conceito de Gauge. Então eu coloco que isso é mais fundamental ainda do que o
princípio de Gauge, beleza, vamos discutir isso adoidado aqui. Mas o princípio de Gauge, eu coloco que ele seja mais um acessório. Muitas vezes é colocado na literatura como sendo decisivo. É do princípio de Gauge que sai a interação, é do princípio de Gauge que sai a física. Eu acho que o princípio de Gauge ele é uma expressão de alguma coisa mais fundamental. O que é fundamental para nós é o espaço-tempo. Eu acho que se a gente tiver certeza de que nada existe, a gente tem certeza de que a gente existe, num espaço-tempo. Eu acho que o espaço-tempo é que é fundamental. Então, se a gente começar a perceber todas as simetrias do espaço-tempo, a gente vai perceber todas as demais simetrias. Então, eu prefiro, Dória, a gente voltar a essa discussão, que vai ficar mais contextualizada, todo mundo vai poder acompanhar todos os detalhes quando eu for falar da propagação do fóton, tá bom? Mas a questão é relevante. A pergunta que você colocou é o que vem primeiro, o ovo ou a galinha? Então, a pergunta está no ar. Vou deixar isso aqui um pouquinho mais, porque se alguém chegar atrasado, ok. Vou ter que manipular um pouco essas equações agora. Então, uma coisa que vocês já devem, não sei, alguns de vocês devem ter feito, mas que está feito no capítulo lá, no capítulo 6, eu acho, não sei, no capítulo 11 do livro de Jacques. Vamos tirar quer dizer, lá está feito o máximo puro. Mas vamos fazer máximo próprio. Quando eu colocar xi igual a zero, eu estou sempre recobrindo o máximo. Fazendo xi igual a zero, eu estou sempre chegando no máximo. Então vamos fazer uma coisa mais geral um pouquinho, e depois vamos trabalhar um pouquinho melhor a eletrodinâmica de 3 dimensões do grafeno. Para você que está interessado no grafeno, você me escreveu, né? Eu vou te dar uma literatura depois mais tarde para você. E vou tentar sempre aqui contextualizar algumas coisas na física do grafeno, na eletromagnetismo do grafeno. Bom, não? Então, vamos lá. Vamos manter o xi diferente zero, vamos generalizar. Então, isso é um Maxwellzinho estendido. Eu vou deixar uma tarefa para vocês, mas na aula passada vimos que esse xi tem uma interpretação de comprimento a menos 2. Então, eu vou deixar para vocês uma tarefa. A primeira tarefa de hoje vai ser o seguinte: considere o caso eletrostático, uma carga na origem. Então, vamos dizer que a nossa densidade de carga seja uma carga que na origem do espaço-tempo, no espaço. E aí, em presença dessa situação, caso eletrostático, então vamos supor que eu não tenho nenhuma dependência temporal, rotacional de E igual a zero, isso aqui é zero, então rotacional de E sendo zero, E menos gradiente de φ, toda a parte magnética é desprezada. A gente sabe que às vezes, nós vamos ver quando a gente for falar da física do grafeno, for falar da teoria eletromagnética de Chern-Simons, que é uma teoria planar, a eletrostática não pressupõe que o campo magnético seja zero. Vamos ver que as situações de eletromagnetismo, que uma carga estática na origem, ela gera também campo magnetostático. Então não é preciso ter só corrente estacionária para gerar campo magnético, ou uma carga em movimento também para gerar campo magnético. Nós podemos ter campo magnético a partir de cargas paradas. Eu tenho um campo eletrostático pela lei de Coulomb, e tem um campo magnetostático também. Isso pode acontecer em algumas formulações eletromagnéticas. Se o eletromagnetismo for não linear, como é o caso de algumas propostas, ou, por exemplo, o caso da teoria de Chern-Simons em 3 dimensões, onde o eletromagnetismo planar ele tem peculiaridades muito especiais das 3 dimensões, uma dimensão temporal, 2 dimensões espaciais, ele tem peculiaridades muito próprias, e aí uma carga na origem, ela tem também associada assim um fluxo magnético. Aqui o problema é um problema mais tradicional, nós temos o caso eletrostático, então não temos dependência no tempo, não temos corrente, então no referencial de repouso da carga, a carga está parada, não temos corrente, não temos campo magnético variando no tempo, rotacional de E é zero, então divergência de T é igual a zero, e essa equação aqui, automaticamente o campo magnético está fora. Então, nessa situação, vocês vão poder calcular o problema, o potencial de uma carga na origem. O E é menos gradiente de φ, então nós vamos ficar com menos Laplaciano mais φ atuando em φ igual a Q sobre epsilon zero e a função dela. Então isso aqui dá o problema de Poisson, né? A equação de Poisson é aquele, a homogênea ou Poisson, Laplace é homogêneo, Poisson é inhomogêneo, né? Acho que é assim. Bom, é a equação inhomogênea do Laplaciano. Então, vamos ver essa equação. Aqui tem, está certa dimensão, isso aqui é 1 sobre o comprimento ao quadrado, isso aqui é 1 sobre o comprimento ao quadrado. Então, vamos resolver qual é o potencial, nesse caso, de uma carga na origem. Então, vocês vão fazer esse cálculo e vocês vão mostrar que o potencial, isso aqui é para mostrar, vamos verificar, então, como tarefa 1.
O potencial, nesse regime estático, ele vai dar para nós sobre x tem 0, de x, se o psi for 0, automaticamente a gente ganha o potencial colombiano, a carga na origem, que esse fato que são 0 é. Mas se o psi for diferente de 0, aparece esse fator exponencial, que é o chamado potencial de Gauss. Então vocês começam a ver qual é a interpretação física do parâmetro psi. O parâmetro psi, ele define um alcance finito para esse potencial. Esse potencial não vai até o infinito, ele cai a 0 rapidamente por causa da distâncias, né, x, muito maiores do que 1 sobre a raiz de psi. Esse potencial tende rapidamente a 0. Então a gente tem uma interpretação que esse parâmetro ele define uma espécie de um alcance finito para a interação eletromagnética, o que a gente chama de uma blindagem eletromagnética. A interação eletromagnética, em vez de ir até o infinito, cair com 1 sobre x, ela cai muito mais rapidamente. Então ela é blindada a uma certa distância da origem da carga. Então, essa carga, se for distâncias muito grandes, eu já não vejo praticamente mais o potencial. Há uma blindagem eletromagnética. Essa blindagem eletromagnética ela vai ser bastante característica dos supercondutores. Então, quando há uma blindagem eletromagnética, nós temos isso pode estar associado ao fenômeno de supercondutividade. Tá? Então, eu estou deixando esse como exercício para vocês. Façam essa tarefinha aí do caso eletrostático. E aí, calcule, claro, quem sabe o potencial vai poder calcular o campo elétrico. O campo elétrico é menos o gradiente do potencial. Aí, cara calcula o campo elétrico, automaticamente calculando o campo elétrico.